E o pecado que eu tenho que contar é que eu sou amante do pastor. Gente, eu vou contar uma história para vocês que aconteceu há 20 anos atrás. E quem conta é eu acho que ela é pastora, né? E ela conta numa pregação esse testemunho. Presta atenção. Ela falou assim: eu fazia parte de uma mesa numa associação e eu vi uma das histórias mais impressionantes que eu já vi na minha vida. Pode ser que algum de vocês já tenham ouvido essa história e se já ouviram vão lembrar comigo essa história com muita dor. Uma certa ocasião, numa igreja de um certo lugar no Brasil, uma moça pediu licença para conversar lá na frente, no microfone. Ela queria falar. Ela frequentava a igreja há um ano e pouco. Ela pegou o microfone da mão da moça que estava terminando a escola sabatina e falou assim: eu tenho que contar para vocês um pecado meu. E as pessoas paralisadas olharam ela falar e ela disse: eu quero contar para vocês. Estava ali na igreja, naquela hora o pastor se arrumando ali, agendando alguma coisa, a esposa do pastor com os 2 filhos mais ali no lado da esquerda e da minha esquerda, e a igreja toda ali junta, né? Vocês sabem que entre a escola sabatina e o culto, a igreja fica bem cheia. E eu disse, eu tenho que contar. E ela disse, né? Eu tenho que contar o meu pecado para vocês. E o pecado que eu tenho que contar é que eu sou amante do pastor. Na hora que ela disse isso, a esposa do pastor, no mesmo momento, ela desmaiou ali na hora. Os filhos correram para acudir. O pastor veio, chegou perto dela e falou: menina, o que você tá falando? Você enlouqueceu? O que é isso? Eu tinha que contar. Eu preciso resolver o meu problema. Eu preciso salvar a minha alma. Eu preciso resolver você. Gente, o inimigo, ele é astuto, né? E ele faz esse tipo de coisa. Ele fala que ele quer, né? Que ele tá cuidando, que ele precisa ajudar. Então, sempre usa uma palavra ajuda, né? E naquele momento a igreja toda ficou em alvoroço. E, obviamente, não teve culto, não houve culto naquele dia, não conseguiram fazer o culto. A esposa do pastor foi levada dali, foi levada de lá para fora. O pastor não sabia o que fazer, começou a dizer: irmãos, por favor, isso é um grande mal entendido. E ela dizia: não é, meu bem, não é. A gente precisa contar. Eu tenho que salvar você e tenho que salvar a mim também. Ela foi levada para um quartinho. A esposa do pastor foi atrás, começou a conversar com ela, falou com ela. Foi um alvoroço muito grande. E ela disse: olha, eu vou te provar que isso é verdade. Nós combinamos que ninguém nunca ia saber. Foi uma coisa muito bem feita, mas eu preciso contar. E falou para a esposa do pastor: presta atenção no que eu vou dizer, olha só. Só tem uma maneira de você me acreditar. Vem aqui, ela falou. Seu marido tem uma marca na genitália dele. E a marca é assim, assim, assim. E a esposa olhou para ela e acreditou. Na hora. Sabe por quê? Porque aquele pastor nunca tinha tido contato íntimo com ninguém. Eles casaram virgens. E ela disse: ninguém sabe. Como é que essa moça sabe? Consegue imaginar o que é isso? Ela também nunca tinha contado para ninguém. Então ela pegou a esposa do pastor e a esposa acreditou, né? Ela contou os detalhes sobre o corpo do pastor, detalhes sobre ele, até de coisas que ele falava enquanto ele dormia. Presta atenção. E eu não preciso dizer para vocês que aquele casamento acabou. A igreja todinha daquele pastor entrou num estado de, assim, de derrota mesmo, que vocês não têm ideia. Uma palavra, como diz Tiago, pode estragar a vida de uma pessoa para sempre. E aquela estragou. Sabe quantos anos se passou essa história? Até que eu fiquei sabendo, e isso foi 20 anos atrás. 20 anos atrás. Já tínhamos passado 20 anos que isso tinha acontecido. Porque eu fiquei sabendo dessa história, foi na mesa de uma comissão, numa associação. O presidente um dia nos chamou e disse assim: irmãos, eu preciso da ajuda de vocês em oração por algo. E o que foi que aconteceu? Há 20 anos atrás aconteceu a história de um pastor e ele contou toda a história para a comissão ali, né, que estava ali. Foi numa igreja assim, 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 nós tiramos a credencial desse pastor. Esse pastor foi para um sítio, ficou sozinho, a esposa dele é casada, tem outros filhos, está vivendo a vida dela, mas eu fui chamado. Olha só, o presidente contando pra gente, né, no caso, da mulher que estava contando. Eu fui chamado há alguns dias na casa de uma senhora com os cabelos brancos, morrendo de câncer. E essa mulher, morrendo de câncer, pediu muito para falar com o pastor, mas tinha que ser o presidente da igreja adventista. Era a igreja adventista. E eu fui até lá, porque eu sou presidente, ele contando. Quando eu cheguei lá, a mulher me contou que ela tinha sido a moça que tinha falado aquilo do pastor, a amante, a suposta amante do pastor. E ela contou para o presidente que ela havia inventado toda aquela história. Mas como que ela sabia dos detalhes do corpo do pastor? Presta atenção, olha só. Na ocasião em que ela tinha se apaixonado pelo pastor, ela trabalhava como faxineira dentro de um hospital. E o pastor foi internado neste hospital. Ele foi fazer uma cirurgia de apêndice e passou muito mal. Ela era amiga de uma enfermeira. Ela entrou no quarto junto com a enfermeira, estampou o corpo do pastor, olhou todos os detalhes do corpo dele, o
tempo todo que ele estava ali dentro, estava no hospital em coma. Quando o pastor falava alguma coisa, ela ouvia o que o pastor falava. Ela olhou os detalhes do corpo do pastor e guardou. O inimigo plantou na cabeça dela 1 ano e ela formulou e acabou com a vida desse homem. E o presidente pegou uma credencial, foi lá no sítiozinho onde o pastor, coitado daquele pastor, o caluniado estava. E ele chegou para ele e falou assim, junto com uma comitiva dos irmãos: pastor, eu vim aqui te entregar sua credencial de novo. Nós descobrimos que era tudo mentira. E sabe qual foi a resposta do pastor? O pastor disse assim: vocês me devolvem a minha família? Os meus filhos também? Vocês me devolvem a minha reputação? Se vocês não devolverem junto, eu prefiro ficar aqui. E esse pastor, uns dias atrás, eu soube que ele faleceu lá, naquele lugarzinho. Olha o que uma palavra pode acontecer, uma mentira pode fazer com uma pessoa. E esse foi o testemunho que eu vi a irmã contando, não sei se ela é pastora, mas ela contou. E eu fiquei assim impactada, e eu quis muito trazer para vocês verem o que o inimigo faz, né, com uma pessoa. Ele passou a vida toda dele ali, naquele sítio, já estava velho. Ela ficou sabendo daquilo, já tinha passado 20 anos, e mais 20 anos, enfim, já tinha passado muito tempo. A moça que era supostamente já estava velha, mas ela estava com câncer, né, e ela não queria morrer sem antes confessar o que ela fez. Aí foi uma infiltrada ali do inimigo para acabar com a vida daquela família e acabou. E, infelizmente isso acontece. Né? Compartilha esse vídeo porque eu tenho certeza que muita gente vai ficar impactada com essa história. E vamos ter discernimento sempre, né, pra gente saber o que fazer da vida. Diante de mentiras, diante de casos, diante de coisas que vem contar pra gente. Se você não me segue, passa a me seguir. Se você tem um testemunho, manda pra mim que eu conto aqui e vai edificar a vida de muitas pessoas. Que Deus possa te abençoar grandemente.